Olá, galerinha do segundo ano, boa tarde. Iniciando mais uma videoaula. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pronto. Hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula. Nós temos hoje duas atividades e duas matérias a serem repassadas. Temos geografia e também temos caligrafia. Vamos primeiramente repassar a atividade de caligrafia. Vamos abrir a nossa caligrafia lá na página 57. Nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é parágrafo, né? Parágrafo, a gente sabe que é aquele espaço onde começa o texto, né? O espaço para que seja organizado o texto. Nós vamos aqui à atividade. Enumere os fatos da história de acordo com as imagens a seguir. 1, 2, 3 e 4. Rafael e Pedro foram juntos para a escola. Ao ver que seu irmão havia esquecido o livro, Rafael colocou sua carteira perto da carteira de Pedro. Com a ajuda de Rafael, Pedro conseguiu fazer todas as atividades da aula. Chegando à sala, Pedro abriu a mochila para pegar o livro, mas percebeu que havia esquecido. Então, você vai observar as imagens acima e aqui abaixo você vai numerar de acordo com o que você leu, certo? Qualquer dúvida você pode falar com o papai ou a mamãe que esteja ele auxiliando na atividade para te ajudar com a leitura das frases, ok? Na página 58, você vai escrever a história seguindo a ordem que você leu, certo? Primeiramente, você vai olhar para a figura, vai numerar de acordo com a história e vai escrever essas frases que estão na página 57, aqui na página 58, de forma organizada, certo? De acordo com a ordem. Nós temos aqui, na página 57, 4 parágrafos. Então, você vai colocar aqui os 4 parágrafos, certo? Nesses espaços, na forma em que você organizou aqui na página 57. Ok, pessoal? Na página 59, você vai ler o texto. Eu vou ler juntamente com vocês o texto que está aqui. O cão e o osso. Um dia, um cão ia atravessando uma ponte carregando um osso na boca. Olhando para baixo, viu a sua própria imagem refletida na água. Pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso e pôs-se a latir. Agora, você vai com toda a criatividade que você tem, que eu sei, você vai criar um final para essa história. Isso mesmo. Aqui nesse espaço, você vai criar esse final, certo? E aqui embaixo, você vai colocar a moral dessa história. Tia, o que é isso, moral? É o que você tira de aprendizado dessa história. Já que na última frase que tem o texto, diz assim, ó, pensando ver outro cão, cobiçou-lhe logo o osso. O que é cobiçar? É, é invejar, é querer o que não era dele, né? O que era do outro. Então, isso é cobiçar. Você vai criar um novo final e escrever a moral da história, certo? Então, não esqueçam, logo depois de fazer essa atividade, você vai enviar para mim a foto para que possa ser corrigida a atividade, certo? Logo depois, quando você terminar, você vai abrir aí o seu módulo 3 na nossa matéria, né? Nós vamos abrir agora em geografia na página 274, 273, desculpa.
273. Nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de meios de transporte. Lembra que nós falamos na aula passada sobre os meios de transporte do nosso dia a dia, que eu falei sobre os caminhões, sobre os transporte escolar, sobre o avião, sobre o barco, que ia buscar alunos, né, que não tem como ir para a escola de ônibus por estradas de terra. E hoje nós vamos falar sobre os tipos de meios de transporte. Os tipos, quando a gente fala de tipos de meios de transporte, é aqueles que eu falei na aula passada. Existe o tipo de transporte terrestre, os aquáticos, os aéreos. Tia, eu sei mais ou menos como que é. Pronto. Quando a gente diz terrestre, a gente está dizendo que é o meio de transporte que anda na terra. Muito bem. Podemos citar alguns exemplos, né, de transportes terrestres. Vamos lá comigo. Os ônibus, o trem, as bicicletas, né, as motocicletas, que são as motos. Então, todos esses podem ser considerados terrestres, ou seja, aquele que anda sob a terra. Muito bem. Outros se deslocam pelas águas e, por esse motivo, eles são chamados de aquáticos. Como eu disse na aula passada, os aquáticos são aqueles que andam na água, como os navios, as lanchas e os barcos. Eles são meios de transportes aquáticos. Quando a gente se refere a aquático, que eu já disse, é água. Então, ele se locomove na água. E temos também os aéreos, que são os aviões e os helicópteros. Então, esses dois meios de transporte, eles são considerados aéreos. Por que, pessoal, que eles são considerados aéreos? E aí, o que é que vocês têm para me dizer? Muito bem, eles são considerados aéreos porque eles voam pelo ar. Muito bem. Os meios de transporte podem ser classificados em coletivos e individuais. Os coletivos são aqueles que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Vamos citar um exemplo aí. O ônibus, né, que tem muita gente dentro dele, o trem também, os metrôs, eles são exemplos de transportes coletivos porque eles carregam muitas pessoas. E os meios de transportes que carregam poucas pessoas, eles são considerados transportes individuais, como os carros, motocicletas e bicicletas. Eles são considerados individuais. Nós temos aqui na página 274, a gente vai observar um pouco aqui dos meios de transportes antigos, ou seja, do passado para o presente. Se você observar, olha como que eram os transportes no meio, né, os meios de transportes em 1913. Eram as charretes, as carroças, todos eles eram considerados meios de transportes. Então, essa é uma fotografia de 1913. Ao longo dos anos, esses veículos foram passando por mudanças, e essas mudanças todas foram favoráveis, ou seja, foram excelentes, né? Como, por exemplo, antigamente não existia, né, a questão aí dos carros muito velozes. Tinha os carros, mas não velozes quanto hoje, né? Hoje, mal você vê em algum, pelo menos eu nunca vi, se você tiver visto, mas vocês já prestaram atenção se na rua existem pessoas indo para o centro da cidade de charrete, que é esse meio de transporte aqui? Eu nunca vi. E aí, hoje você pode ver as pessoas utilizando o quê? Carros, motos, metrô, o trem, né? Muitos outros tipos de transportes que ao longo do tempo foram chegando, né? E essa imagem aqui abaixo que aqui estamos vendo nesse momento são os meios de transportes da atualidade, ou seja, os de hoje,
né? Ônibus com ar-condicionado, ônibus mais confortáveis, os metrôs, os carros, para quem tem aí o carro, né? O seu carro na sua casa também, as motos, né? Então, os meios de transportes foram evoluindo com o tempo. Então, hoje eles são bem melhores do que em 1913, certo? Então, logo depois que vocês fizerem essa comparação, aqui na página 275, nós vamos fazer a atividade. Encontre no diagrama abaixo o nome de 7 meios de transportes. Você vai olhar aqui e vai procurar 7 meios de transportes. Agora, escreva no quadro a seguir os nomes que você encontrou no diagrama acima. Você vai classificar os 7 meios de transporte que você encontrou como coletivo ou individual, ou se ele é terrestre, aquático ou aéreo, certo? Não esqueça que assim que você terminar de efetuar essa tarefa, você manda a foto para que a gente possa fazer a correção. Então, por hoje é só. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal!